Olá, tudo bem com você? Nós estamos dando sequência a essa meditação do Evangelho, hoje Lucas, capítulo 15, e estamos lendo em ordem cronológica. Se você tem gostado, dê o seu gosto, partilhe com outras pessoas, porque nós estamos espalhando pela rede e anunciando a volta do nosso Senhor Jesus através do Evangelho. Agora, antes de tudo, vamos fazer a oração e seguir aqui nessa jornada da fé, né? Meu Deus, mais uma vez eu peço que o Teu Espírito venha nos dar o entendimento, a Tua palavra e revelar a nós, tão pequeninos, a Tua vontade, o Teu querer, o que Te agrada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, Lucas capítulo 15, versículo 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. O comentário diz: recebe pecadores. Os fariseus acusaram o Senhor Jesus de ser amigo dos pecadores. De fato, ele era. O Messias conversava com as prostitutas, comia com os publicanos, pessoas que os religiosos rechaçavam de sua presença. Embora combatesse o pecado, o Salvador se mantinha acessível ao pecador, a fim de levar a ele a oportunidade de arrependimento e de salvação. Ele fazia isso para cumprir a vontade do Altíssimo, que o havia incumbido de buscar os perdidos. Dessa forma, os que se achavam justos diante de Deus tornaram-se inimigos dele. Por outro lado, os pecadores, quebrantados e contritos, encontraram no Senhor o perdão e desfrutarão de sua eterna amizade. Sabe? Olha só, o contraste, né? Enquanto os publicanos, os pecadores, vinham ouvir Jesus e as palavras de Jesus entravam e transformavam eles, os religiosos, eles eram duros de coração. A palavra não entrava neles e criava cada vez mais ódio de Jesus. Então, o contraste. Quem é mais fácil se converter aqui? Os publicanos, os pecadores ou os fariseus religiosos? Aí você entende por que de ser tão mais fácil uma pessoa como os publicanos, por exemplo, que já reconheciam que eram pecadores. Eles sabiam que o caso deles era perdido, né? As prostitutas, os pecadores sabiam que eram pecadores. Então, para eles o arrependimento era mais fácil. Mas os fariseus, pelo contrário, eles eram religiosos. Então, na cabeça deles já estava tudo bem e eles estavam salvos. Mas terrível engano, né? Era o engano do coração deles. E assim acontece hoje, né? O pior grupo para ser convertido ou para aceitar Jesus como Senhor e Salvador é aquele que já se encontra na igreja. Porque na cabeça dele ele já está bem, está tudo bem com ele. Mas ele vive de aparência. A pessoa que vive de aparência, como os fariseus aqui, eles vivem para agradar os outros, né? Agradar a audiência. Eles não estão se importando em agradar a Deus. Diferente daqueles pecadores que não tinham a quem agradar, porque eles eram afastados, mas Jesus começou então a aceitá-los, porque a palavra que ele pregava transformava a vida daquelas pessoas. Então, cuide para que você não se torne como esses fariseus. Eu tenho que me cuidar também muito para não cair nesse mesmo erro que eles caíram de não serem humildes e não reconhecerem Jesus na vida deles. 3. E ele lhe propôs esta parábola dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros e rejubilando. O comentário que o bispo faz do 4 e 5, as 100 ovelhas representa o rebanho de Deus. O Senhor Jesus, o bom pastor deste rebanho, embora tenha muitas ovelhas, se entristece ao perder, mesmo que seja uma. Por isso, ele empreende todos os esforços para buscá-la e não desiste enquanto não a traz novamente em seus braços. O Salvador compara pessoas a ovelhas, porque assim como esse animal fica perdido longe do pastor, o ser humano não consegue viver distante dos cuidados divinos. A ovelha, por exemplo, a ovelha, por enxergar pouco, ser indefesa e não saber se cuidar sozinha, fica exposta facilmente
a predadores. De igual modo, afastado do Altíssimo e confiante em suas próprias forças, o ser humano sucumbe. Então, esse é o cuidado que Deus tem conosco, né? Olha que cuidado maravilhoso. Ele deixa as 99 guardadas no aprisco e vai em busca daquela única. Quer dizer, aquela única que se perdeu tem um imenso valor para ele, tanto quanto aquelas 99 que ficaram também. No 6, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Comentário: achei a minha ovelha perdida. O pastor tem pressa em resgatar a sua ovelha, e não volta para o aprisco sem antes encontrá-la. Ao achá-la, ele não a maltrata, não a repreende, nem cobra os motivos por ela ter se afastado do rebanho. A felicidade do pastor consiste em ter novamente a sua ovelha em segurança junto com as outras 99. Os amigos do pastor são os salvos, que também se alegram com ele por verem o retorno daqueles que se desviaram da fé. Quem nasceu de Deus compartilha não somente da sua dor, mas também do seu júbilo. Por isso, está disposto a trabalhar incessantemente a fim de que a humanidade se reconcilie com ele. Esse versículo 7, eu acho ele deslumbrante, porque digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então, imagine uma pessoa que para ela considerava o caso dela um caso perdido, que para ela não havia solução, não tinha jeito. E ela encontra em Jesus o refúgio, o abrigo. E aí o que acontece? Ela então se arrepende dos seus pecados. Quem que leva-nos ao arrependimento? Não é o pastor, não é o bispo, não pode ser um ser humano, mas é o próprio Espírito Santo, porque o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo nos convencerá do pecado. Então, uma vez convencido ao arrependimento, se há o arrependimento, a festa no céu. Que tal? Se você ainda não se arrependeu, que tal isso acontecer com você? Busque o Espírito Santo, aí ele vai revelar a você o que você precisa deixar, abandonar. No 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? O comentário diz: a dracma era uma moeda grega feita em prata que equivalia a um dia de salário. Nesta parábola, o Senhor Jesus mostra uma mulher que possuía 10 dracmas. Ao perder uma à noite dentro da própria casa, ela acendeu a candeia e fez uma limpeza minuciosa até encontrá-la. A candeia representa a luz da palavra de Deus, a única ferramenta capaz de iluminar os que estão perdidos nas trevas. Somente por meio dela, o ser humano enxerga suas debilidades e seus pecados, e assim alcança restauração. A diligência da mulher em procurar sua dracma representa a igreja do Senhor Jesus na evangelização e na busca empenhada pelos perdidos. Então, olha que interessante, né? A dracma, ela representa uma pessoa que está dentro da igreja, mas não encontrou Jesus, continua ainda perdida. Então, ela é essa dracma, que uma hora em que ela decidir abrir o coração, a luz de Deus vai entrar. E se a luz de Deus entrar, naturalmente essa pessoa será iluminada e cheia da presença de Deus. 9. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quer dizer, aqueles fariseus murmurando, reclamando que Jesus recebia aqueles pecadores, e ele dizendo que havia alegria nos céus por um daqueles que ali estavam ouvindo a palavra de Deus e decidiu entregar a vida a Jesus. 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Comentário: o filho mais novo pediu a sua parte na herança,
antes mesmo da morte do pai. Com isso, ele demonstrou ingratidão e desrespeito por tudo o que o pai havia lhe proporcionado durante a vida. Pela lei judaica, esse pai não precisava dividir seu patrimônio naquele momento. No entanto, prontamente o fez. Deus é como o pai desta parábola, isto é, ele dá liberdade ao ser humano para que este decida os seus próprios caminhos, porém com o livre arbítrio, ele colhe as consequências de suas escolhas. Me faz lembrar, inclusive, por exemplo, de Adão e Eva, né? Deus não o impediu de comer do fruto, né? Ele estava livre. E esse, o livre-arbítrio, foi o maior inimigo dele, porque levou ele, então, a fazer uma péssima escolha. Assim como esse filho, né? Por ser jovem, o mais moço, né? O mais novo, inconsequente, ele não pensou nas consequências da escolha que ele estava fazendo. Ele simplesmente seguiu o coração dele que dizia para ele fazer isso. E o pai, então, representando Deus, não impediu que ele fizesse, permitiu, deixou que aquilo acontecesse. No 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Comentário: terra longínqua. O jovem foi embora com parte dos bens que o pai havia juntado com muito esforço ao longo da vida. Com o intuito de viver dissolutamente, ou seja, de forma oposta aos ensinamentos recebidos em casa, ele resolveu ir para um lugar bem distante. Exatamente assim se comportam aqueles que se afastam da presença de Deus. Isto é, passam a viver em um estado de alienação espiritual tão grande que pensam, falam e agem desprovido de qualquer entendimento. Isso mostra que o pecado e os prazeres do mundo intoxicam tanto o ser humano que a pessoa que está caída na fé não consegue pensar no futuro da sua alma. Ela julga que a terra longínqua é o melhor lugar para ir. No entanto, quando a dor e as perdas surgirem, ela se lembrará de que somente o Pai poderá socorrê-la. E é o natural do pecado, né? O se esconder. Quando Adão e Eva pecaram e viram que Deus estava vindo, eles se esconderam, né, da presença de Deus. Então ele quis ir para uma terra longínqua. Então quanto mais distante, mais longe é melhor. Assim ele se sentia, né? Então ele queria viver a vida dele do jeito dele, né? Fazer a vontade dele. E isso traz sérias consequências. No 15. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Então aqui tem uma questão, né? Os porcos era uma situação completamente inaceitável para um judeu, né? Agora imagine, se ele foi para uma terra longínqua, ele se afastou tanto que olha só a condição em que ele foi parar, né? Ele foi criar porcos, aquilo que eles abominam completamente. Então ele representa o mundo, né? A podridão do mundo. O comentário do 15 diz: porcos. Quem decide viver longe de Deus se afasta do bem. Por isso certamente perderá tudo que possui. O filho foi embora, rico, da casa do pai, mas agora estava paupérrimo. Saciou a fome da sua carne com todos os deleites que ela exigiu, mas deixou sua alma faminta espiritualmente. Para o judeu, não havia um trabalho mais degradante que cuidar de porcos, pois esses animais eram considerados imundos pela lei, Levíticos 11, 7. No entanto, foi isso que aquele filho passou a fazer para não morrer de fome. Essa é a ilustração mais profunda da desonra e da humilhação que o pecado provoca no ser humano. Para os religiosos, alguém que se misturava a porcos era considerado maldito. Por isso o Salvador usou este exemplo para mostrar o estado de impureza em que cai aquele que abandona a fé. E quanta cegueira espiritual ele viveu, né, para se entregar tão dissolutamente a essa vida, né?
Então é triste, é lamentável, mas existe muitas pessoas assim na igreja, né? Que elas passam por todo esse estágio aqui. Elas eram uma dracma perdida dentro da igreja, mas ela começou a aceitar as migalhas desse mundo, ela se perdeu por causa dessas migalhas, foi para o mundo. Ela voltou para onde um dia Deus havia tirado. E o estado dela piora, como aqui o caso piorou, né? Ele nunca passou por isso, então ele viveu o inferno na vida dele. Mas, como vamos ver, ele decide voltar. Então é como aquela única ovelha que saiu perdida, mas Deus não desistiu dela. Assim, Deus também não desiste de você. Ele nunca desistiu de mim. E aí continua 16, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Lá no mundo ele queria as bolotas dos animais, né? A comida dos animais. Mas ele lembrou do pai, dos empregados do pai, que eles comiam muito melhor. E aqui essa palavra, né? Tornando em si. Quer dizer, é como se ele despertasse. É como se ele estivesse num sonho, né? Num pesadelo. E ele despertasse em meio àquele pesadelo. Então, quantas pessoas hoje estão dormindo, né? Também na fé. Estão se perdendo, mas não estão percebendo. 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. O comentário: pequei contra o céu. O filho estava fora de si. O que justifica a atitude insensata de abandonar a própria casa para viver de forma libertina, inconsequente. Ele pensou nos próprios desejos e ignorou completamente o futuro e as consequências. No entanto, ele reconheceu que havia pecado contra Deus e decidiu voltar imediatamente para o seu pai. Da mesma forma, quem está caído não pode continuar sentado, sofrendo, esmagado pela culpa e pela vergonha. Pelo contrário, deve se levantar e caminhar em direção ao Altíssimo. A exemplo do filho pródigo, que não correu em direção ao irmão mais velho ou aos antigos amigos, mas em direção ao Pai. Tenha coragem para ir ao encontro de Deus. Esteja convicto de que você será aceito, perdoado e restaurado por Ele. Então, o diabo trabalha muito nessas horas para fazer a pessoa, convencer a pessoa de que ela não tem jeito, não tem retorno para ela, que a vida dela não vai ter mais solução, que Deus não a aceitará, mas é mentira. Olha só o que aconteceu. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Essa íntima compaixão é a misericórdia de Deus por nós. Sabendo que estamos errados, sabendo que rejeitamos a Ele, que o ofendemos, mas mesmo assim Ele quer nos abraçar, quer nos receber de qualquer forma. Comentário do que o bispo faz: viu o seu pai. As 3 parábolas citadas pelo Senhor Jesus descrevem a maneira calorosa como o Altíssimo recebe pecadores. Nada proporciona mais alegria ao seu coração do que ver pessoas arrependidas dos seus erros. Para se ter ideia, o retorno delas, a fé, provoca festa no céu. Vemos esse regozijo no gesto do pai ao correr em direção ao filho assim que o viu cabisbaixo, de longe. Ele não se importou com a sujeira do jovem, nem com as suas vestes rasgadas, mas se lançou ao pescoço dele e o beijou. Essa foi a forma que o pai encontrou de dar as boas-vindas ao filho perdido e de se reconciliar com ele. Por ter desonrado seu pai, aquele rapaz podia ter sido punido. No entanto, foi perdoado por ele. Das várias lições dessa história, podemos destacar 3. Não há alegria nem liberdade no mundo, somente em Deus. Não há motivo para permanecer distante do Senhor. Quem se afasta da sua presença pode experimentar compaixão, perdão
e restauração ao voltar para Ele. O Altíssimo corre para nos encontrar quando nós nos movemos em sua direção. Por isso, se você conhece alguém que está afastado, mande esse vídeo para que ele possa assistir. O Espírito Santo vai usar uma dessas palavras para tocar nele. Se você é essa pessoa, então seja bem-vindo ao reino de Deus. Ele te aceita. Tudo que você pensou que ele não te aceitaria, que não teria jeito, que a sua chance acabou, é mentira. Há muitos que até pensam assim: eu pequei contra o Espírito Santo e não tem solução. Pecar contra o Espírito Santo e atribuir qualquer milagre, qualquer situação que o Espírito Santo realizou ao poder do diabo. Você não fez isso. Então, se volte. E esse desejo dentro de você de se voltar já é um primeiro sinal de que o Espírito Santo está agindo para que você se volte para ele. No 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. O comentário diz: a melhor roupa representava a honra, o anel simbolizava a afeição do pai e a transmissão da sua autoridade, e as sandálias significavam liberdade, pois somente os escravos andavam descalços. De igual modo, quem se submete à palavra de Deus recebe dignidade, consideração e confiança. Além disso, é envolvido não apenas com veste de salvação para viver a eternidade, mas também com autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e com liberdade para viver livre do pecado, do medo e, acima de tudo, da morte eterna. Sabe, é muito glorioso esse versículo. Ele traz muito ensinamento para nós, né? Trazei depressa a melhor roupa. Quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, ele então derramou o seu sangue. Nós tínhamos a nossa veste manchada com a sujeira do pecado. Mas o sangue de Jesus, ela nos lava de todo o pecado. As vestes se tornam mais alvas do que a neve. Segundo, vestilho. Então, ele foi vestido dessas novas vestes, né? Nova vida. Ponde-lhe um anel na mão, quer dizer, aliança com Deus. Não adianta de nada você receber milagres, coisas gloriosas, se você não tiver uma aliança com Deus. Esse é o principal. E as sandálias nos pés, quer dizer, ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Esse poder está à disposição de qualquer um que se voltar para Deus. No 23, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Como o Senhor Jesus falou, houve festa nos céus. E para terminarmos esse capítulo, eu sei que vai ficar um pouco longo, mas vale a pena. E ele disse assim, no 25, e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. O comentário diz: o filho mais velho estava tão perdido espiritualmente quanto o filho mais novo. A diferença é que ele era mais orgulhoso para reconhecer isso. Embora o filho mais velho tivesse permanecido em casa servindo seu pai, fazia tudo por obrigação e não por amor. Mesmo assim, almejava receber retribuição por isso. Seu coração era insensível e malevolente, pois não demonstrava compaixão pelo próprio irmão. Quer dizer, é aquelas pessoas que estão na igreja mais pelos benefícios, né? Elas não estão preocupadas em agradar a Deus, mas em se sentirem confortáveis. No 29, saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Então, esse irmão, ele representava aqueles fariseus religiosos, né?
Eles estavam perante o reino de Deus, mas não entravam. O outro irmão que fez tudo errado, que merecia ser punido pelo que ele fez, foi perdoado e entrou. Mas aquele que não tinha feito nada, que obedecia, fazia tudo, não quis entrar. Veja que ele não foi impedido de entrar, ele não quis. No 30, vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. O comentário, sem nunca transgredir. O filho mais velho elogiava a si mesmo e se gabava dos seus serviços e da sua fidelidade. Ele teve porção dupla na herança do pai, contudo, agia com indiferença ao privilégio recebido. Esse filho representa toda a hipócrita classe religiosa da época. Afinal, assim como ele, escribas e fariseus praticavam boas obras, mas tinham a intenção de serem vistos e recompensados pelos homens. Assim, eram incapazes de oferecer ajuda a um pecador. Dessa forma, os religiosos não entravam no reino de Deus e ainda queriam impedir os outros de entrar, pois ficavam irados quando o Senhor Jesus curava, libertava e perdoava as pessoas desprezadas por eles. O Senhor Jesus, só Ele pode nos curar. A cura, não estou dizendo do corpo, mas da alma. Que você possa ser curado. Se já foi, se mantenha firme, não deixe-se sair. Que Deus continue abençoando e iluminando você. Até o próximo vídeo.